Olá, eu sou Lade Jobim, mentora financeira energética, e volto aqui ao canal trazendo uma placa de tratamento do campo da família. Lade, o campo da família. Quando a gente fala em família, para alguns vem um filmezinho na cabeça, né? Mas essa aí, Alecrim Dourado, na vida dela deve ser maravilhosa, família tudo legalzinho. Não, gente, não. A família é o quê? À medida que nós nos transformamos, nós atraímos, né? Atraímos os semelhantes e também repelimos quem não está na nossa frequência. E isso acontece no campo da família também. Isso acontece com pai, mãe, irmãos, enfim, todo mundo. E cunhados, cunhadas, né? Eu considero todos da família. Tem algumas famílias que consideram os agregados menos família, né? Mas é muito cultural de cada um. Eu fui criada numa família onde primo é irmão. O primo, o meu pai dizia assim, ó, os teus primos são como teus irmãos. As tuas primas são como tuas irmãs. Né? Para os meus irmãos, né? Ali, a primaiada, quando a gente se encontrava, né? A gurizada lá, quando a gente estava lá atrás, né? Então, nunca houve uma malícia, nunca houve uma outra coisa. Na minha mente, meus primos são como meus irmãos. Por quê? Porque nós temos no nosso DNA as nossas origens, né? Então, somos todos das mesmas origens, tá? E isso é muito bacana. Mas na prática, né, algumas coisas não são assim. Porque somos seres humanos, a gente vem com sentimentos, a gente vem com desejos, a gente vem com ambição, a gente, né? E algumas coisas a gente alimenta durante a nossa vida. E aquilo que nós alimentamos é o que cresce dentro de nós, né? A escolha está em o que alimentar. Então, numa família de 5 irmãos, quem disse que todos vão alimentar a mesma coisa? Por quê? Porque nós não vivemos o mesmo momento, né? Porque nós temos situações diferentes. Eu mesma tenho uma trajetória de vida onde eu já vivi, eu brinco que eu já vivi várias vidas em uma só. Lade, viveu várias vidas em uma só porque oportunidades surgiram? Não, é porque a casa caiu mesmo, né? Então, toda vez que a casa cai, a gente tem que fazer um recomeço. Algumas pessoas demoram para se reerguer. Eu sou uma dessas. Eu já demorei muito para me reerguer. Mas também aceitei algumas questões, acolhi as minhas dores e fui atrás de informação, fui atrás de estudar, fui atrás de melhorar como ser humano e pensei, meu Deus, que ser humano tu é? Será que tu pode ser melhor? Será que tu pode te aprimorar? Será que tu pode ser o que tu fala que tu é? Será que dá para viver isso? Será que dá para sentir no coração isso? Essa foi a minha busca, né? De viver com verdade, de viver com autenticidade, né? De não ser só um personagem, uma busca pessoal. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu falo no campo da família, me vem todo um filme na cabeça. Eu não sei se você também tem esse sentimento, se a sua família também lhe remete a este filme, né? Talvez algumas pessoas que conheçam a minha história digam assim, nossa, mas ela ainda fala, nossa, mas ela ainda lembra, nossa, vive do passado. Não, não é viver do passado. Mas o passado nos ensina muito. Nós somos o passado, a gente trouxe ele conosco. Mas a gente transforma os sentimentos com exercícios diários, exercícios mentais, né? Verbalizando nossas verdades, né? Porque aquilo que a gente fala é aquilo que a gente acredita. E aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente realiza. Não é uma fala minha, não é original, ela vem de um mentor, tá? Mas assim, é muito importante. Então, eu ando com pessoas que têm este pensamento, que têm este alinhamento de pensamento, de viver a sua vida. Primeiro, viva a sua vida. Olhe para você, se olhe, né? Resolva suas tranqueiras, resolva suas questões. E depois, viva o seu entorno. Promova situações, crie situações onde você eleve o lugar onde você está. Porque de nada adianta também você saber tanto, você conhecer tanto, você se sentir tão bem, mas guardar ali só para o seu núcleo, só para os seus mais próximos, né? Se fechar ali, ser um eremita, né? É muito bonito viver para a família, é muito bonito viver para os seus, é muito bonito acolher aos seus, sim, é muito bonito. Cuidar dos pais, cuidar dos filhos, cuidar dos seus agregados, cuidar das pessoas que estão próximas, é muito bonito. É isso mesmo.
é isso mesmo que a gente deve fazer. Mas e aí? Isso fica só no nosso entorno? Isso fica só com aqueles mais próximos? Só com esse núcleo? Porque esse núcleo, ele é a nossa raiz. Mas nós estamos aqui para mais, para expansão. Nós estamos aqui para compartilhar, né? Então, tudo que você aprende, procure compartilhar. Crie situações onde você compartilha. Não precisa vir aqui para a internet compartilhar, não. Mas faça esse exercício. Você que tem esse espírito crítico, que gosta de assistir os vídeos, pega esse material pronto, gratuito aí na internet, bailando por aí, só corre o dedo, né? Fácil. Fácil. Tente fazer esse exercício de se colocar à frente de uma câmera e colocar e se posicionar para começar. Traga a sua opinião à baila. Teste o seu poder pessoal. Traga para frente aqui a sua opinião. Para a gente ver o quanto isso agrega na vida dos outros, o quanto isso soma na vida dos outros. Me marque lá no seu vídeo para eu ir lá te assistir também. Não seja só um espírito crítico. Seja alguém que agrega. E a família é isso. Na família nós temos espíritos muito críticos, muita exigência, muitas questões enraizadas, né? Algumas origens, assim, nós, assim, de algumas origens, nós temos muito isso de mostrar para os outros quem somos. A gente se preocupa muito com o julgamento. Olha lá, ó, virou guruzinha da internet. É bom criticar, né? É fácil, né? É fácil. Mas a gente toma na moleira, porque eu também já tive esse espírito crítico, tá? Hoje, quando eu vejo alguém falando, né, eu paro ali pra ouvir. E se não me soa bem, a gente pode sair dali e vai para outro canal, né? Mas eu procuro entender aquela pessoa. Não é fácil, não deve estar sendo fácil para ela, né? Mas ela está dando o melhor que ela pode nesse momento. E como a nossa missão é de evolução, eu tenho certeza que quando eu entrar lá e olhar aquela pessoa daqui 2 meses, 3 meses, daqui 1 ano, vai estar em outro nível. Porque a gente evolui no dia a dia. E a família é a nossa maior lição. Quando a gente vem nesse núcleo, né, e a gente se associa com essas pessoas, as primeiras lições estão ali. E são lições necessárias. São coisas necessárias que a gente tem que passar. Mas como a gente leva para o coração e como a gente leva para a nossa vida, também é uma escolha nossa, né? Não é porque talvez você tenha passado por situações que te diminuíram, que te inferiorizaram, sabe, situações dolorosas, que você tem que levar para os outros aquelas situações. Não é porque de repente no seu núcleo familiar você sofreu humilhação que você vai ser uma pessoa que humilha. Não é porque você sofreu discriminação que você vai ser uma pessoa que discrimina. Ao contrário, acolha. Quando você se pegar numa situação semelhante à que você passou, lembre do que você sentiu, mas não para ficar lá, só para ressignificar aquele sentimento e como você gostaria de ter sido acolhido sobre aquilo. E aí faça diferente. Este é o ensinamento que a família nos traz, de não sermos iguais. Porque assim a gente tem muito essa questão, e eu falo eu tenho, tá? E eu falo porque todos os clientes do campo da família, eles se mostram um campo muito importante. E hoje eu vou fazer o diagnóstico de um cliente, de um mentorado, aonde eu tenho certeza que o campo da família dele vai trazer grandes revelações. Todos trazem. Todos trazem. Às vezes questões que estão lá engavetadas que a gente nem quer parar para pensar. Não, eu depois que saí lá daquela casa, eu nunca mais pensei naquilo. Mentira. Mentira, porque se você não resolveu aquela questão, ela está enraizada aí dentro de você. E em algum momento isso vai se manifestar de alguma forma. Esse mal entendido, esse mal resolvido, né? Aí questões de pressão alta, taquicardias, né? Enfim, doenças físicas, né? O rancor nos traz doenças, a amargura nos traz doenças, a tristeza interna, a sensação de abandono, tudo nos traz doenças. Esse vitimismo nos faz doentes, né? Mas não pense vocês que só a vítima sofre, o algoz também sofre. Eu tenho uma pessoa muito próxima que ele sempre tinha uma fala, ele dizia assim, a gente falando em questões de família, uma pessoa muito próxima da minha família, a gente falando em questões de família, ele dizia assim, quem bate não lembra, né? Então, frequentemente ele me citava as surras que a família lhe deu, né? Ele dizia, quem bate não lembra, né? Quem apanha lembra. Então, é isso aí. Mas não pense que quem bate não lembra, porque o algoz ele lembra. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos tendo essas reflexões, esse autoconhecimento,
a gente começa a lembrar das surras que a gente deu, da mão que a gente não estendeu, do amparo que não estava lá. E como eu podia ter feito diferença na vida daquela pessoa? Ela não precisava ter passado por aquilo sozinha. Bah, por que que eu não priorizei este ser que precisava de mim? Eu fui ausente, eu fui carrasca, eu fui carrasco, eu me isentei. Eu falei para a pessoa, não me traga os seus problemas, não me conte a sua vida, não me conte a sua história. Eu sei que você que está ouvindo esse vídeo talvez esteja se identificando e veio várias pessoas ou uma pessoa à sua mente. Vem na minha também. Mas o que eu quero dizer para vocês, que todos sentem. Então, se você foi algoz, se você foi a pessoa que fechou as portas para alguém, se você foi a pessoa que não acolheu, que não se doou, que não se deu, que julgou, né? O julgamento depois da maturidade, nossa, ele vem forte na gente, né? Como eu fui julgadora, né? Como eu fui julgador. Eu não vivia, eu não sabia como aquela pessoa vivia, mas eu julgava, né? Então o julgamento ele dói. Então eu penso, nossa, como é que eu poderia mudar? Você pode mudar. Tá vivo? Tá respirando? Tá aí? Eu falo muito sobre o campo financeiro energético. Mas dentro deste campo que envolve, o campo financeiro energético, ele nos traz a prosperidade. O que é a prosperidade? É um estado de alegria, de estar recebendo o que é meu de direito, o que eu vim para receber. Nossa, o universo é só abundância, por que eu tenho tanta escassez? Não estou falando de escassez financeira só, não. Escassez de sentimento, escassez de tudo. Então, à medida que nós vamos trabalhando, são 10 campos que nós trabalhamos. À medida que nós vamos trabalhando esses 10 campos, vai havendo um movimento e uma limpeza. E esse ajuste de contas neste campo etéreo. Eu sei porque eu vivo, porque eu vivi a minha limpeza de campo, eu vivo, né, a minha limpeza de campo, e eu escuto isso diariamente dos meus mentorados. E lá de bateu num lugar, bateu fundo. Oh, meu Deus, que alegria isso que essa placa me trouxe. Mas como disse uma ontem, buguei. Eu não sabia que estava tão carregado. Ela sabia. Ela só não se permitia ver e sentir. Então você que está aí, que sabe que as coisas não estão andando como poderiam, e que você tem dúvidas em relação a como conduzir os seus processos, procure aqui neste vídeo um link e mande a palavra só diagnóstico. Então, para escrever diagnóstico, escreve di. Oi, Lade, que eu vou te chamar, a gente vai conversar. E a gente vai partir de um ponto, que é o seu diagnóstico energético. O seu campo vai me contar aonde estão as suas tranqueiras, aonde estão os seus entraves. Um destes lugares é a família, tá? Então, a partir do momento que a gente identifica este lugar, identifica esse ponto, quando a gente enxerga o problema, a gente já consegue trabalhar a solução. Aí começa o tratamento. Mas eu sou aquela pessoa que traz assim, traz aquela consciência de coisa ruim pensar nisso. Mas coisa boa limpar isso também. E não é sobre o que o outro sente ao seu respeito. A família tem muito isso, né? O que pensa de mim, o que ele pensa. É como você se vê. Como você se enxerga. Porque quando você se percebe, você se aceita, você se cuida, você entende a sua caminhada. Por que foi assim? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha? Eu consegui? Eu consegui. Do meu jeito eu consegui, eu fui, eu vivi, eu consegui. Hoje eu sou uma pessoa admirada, eu sou uma pessoa respeitada, as pessoas param para mim, sim. Eu consigo viver a minha missão? Sim. Então você fez uma boa caminhada. A família? Nem sempre a família acompanha, nem sempre a família quer se envolver, nem sempre a família quer saber quem você é. Nem quando você está bem, nem quando você está mal. E tudo bem. Aceite que a sua caminhada tinha que ser dessa forma.
Você não vai deixar de ser solidário, você não vai deixar de amparar, você não vai deixar de ajudar. Só os sentimentos dentro de você é que são modificados. Né? A gente trabalha com muitos o afastamento emocional. Uhum. É necessário. É necessário. Você vê aquela pessoa com frio, você consegue se colocar num outro lugar, ter esse desligamento, né, emocional. Você vê aquela pessoa com frio, você não vai colocá-la dentro da sua casa, mas você vai levar um cobertor para ela. Então, ajudar o outro é muito isso. Tá? Você saber como ajudar, condições de ajudar, sem que você se machuque. Tá? Isso não é só no campo da família, isso é no campo profissional, isso é de várias formas. Né? Você é empreendedor, que tem várias pessoas, né? Você acolhe, né? Quantas famílias, né? O seu trabalho, né? Impacta quantas famílias, cada funcionário seu que você acolhe aí, quantas pessoas você impacta através desse seu trabalho, né? Não é só a pessoa que trabalha com você, né? É toda uma corrente, né? De pessoas que dependem daquela pessoa que trabalha com você. Né? Aquela pessoa também tem o seu universo particular, né? Então o seu trabalho impacta muitas pessoas. Né? Então, às vezes, você diz assim, o meu trabalho é muito simples. Né? Ele é simples no seu modo de se colocar. Então, também isso, talvez você não esteja dando o valor que o seu trabalho realmente tem. E o campo mostra isso. Às vezes a pessoa pensa que está lá atrás, né? Nossa, meu trabalho é isso, meu trabalho é muito simples, as coisas não dão certo. E quando a gente vem aqui, aonde eu consigo mostrar fisicamente como está o seu campo energético, a pessoa se surpreende a não saber que eu estava tão bem. É verdade, eu não estou me vendo. Então, o diagnóstico, ele é um espelho do seu campo energético. Não tenha medo de se olhar no espelho. Não tenha medo. Porque é sempre isso, à medida que nós temos o conhecimento, a gente consegue pegar esse conhecimento e trabalhar com ele. Porque existem as ferramentas que nós trabalhamos esse campo. Então, se acolha, se aceite, perceba quem você é. Se esse vídeo chegou até você, procure ali no link da bio, procure nos meus canais, né? Procure a Lade Jobim que você vai encontrar a forma de se comunicar comigo. E vamos programar, vamos agendar o seu diagnóstico financeiro energético. Tá? Lade, mas é só sobre o dinheiro? Não. Não, porque nós temos vários campos que interferem no dinheiro. E um deles é este campo da família, que agora, na sequência, eu trago o mapeamento do meu mentorado. E vamos ver o que o campo dele nos revela. Acompanhe. Perguntou ao campo se ele está ancorado nesta placa. Para você que está chegando aqui no canal, não conhece ainda o meu trabalho na íntegra, eu trabalho com uma ferramenta da radiestesia, que é o pêndulo, né? Onde quando o pêndulo gira no sentido horário é um sim, no sentido anti-horário é um não, tá? Vamos lá. Existe alguma questão no campo da mãe que deve ser trabalhada com este mentorado? Sim. Insatisfação constante é uma questão? Não. Culpa por crescer? Não. Existe rejeição ao feminino? Não. Existe o medo de romper? Sim. Medo de romper. Existe padrão de sacrifício no campo da mãe? Sim. Existe o sofrimento como merecimento no campo da mãe? Sim. Existe dependência afetiva? Sim. Existe mágoa da mãe? Sim. Existe inversão de papéis? Não. E existe mulheres excluídas? No campo da mãe existe esta energia de mulheres excluídas? Sim. Existe mulheres excluídas no campo
da mãe. Agora nós vamos trabalhar o campo, vamos perguntar se existe alguma questão a ser trabalhada no campo do pai deste meu mentorado. Existe alguma questão a trabalhar no campo do pai? Sim. No campo do pai, existe lealdade ao fracasso? Existe questões de lealdade ao fracasso? Não. Existe uma culpa por superar? Não. Existe rejeição do pai? Sim, rejeição do pai. Existe o medo de repetir? Sim. Existe falta de referência do pai? Sim. Existe desvalorização masculina? Não. Pai excluído? Sim. Existe mágoa do pai? Sim. Existe uma competição interna no campo do pai? Sim. Existe o medo de liderar? No campo do meu mentorado, existe o medo de liderar? Sim, existe medo de liderar. Vamos ver agora se existe alguma questão no campo da família mesmo, placa da família, campo da família. Existe algo a ser trabalhado no campo da família? Sim. No campo da família, existe vergonha da origem? Não. Emoções silenciadas? Sim. Sensação de exclusão? Não. Sucesso é ameaça? Não. Boicote familiar? Não. Repetição familiar negativa? Sim. No campo da família existem relações drenantes? Sim. Existe uma lealdade limitante no campo da família? No campo da família existe o medo de brilhar? Existe culpa por prosperar no campo de energia da família? Sim. E agora eu pergunto no campo da ancestralidade dele, se nós temos questões a trabalhar. Existem traumas transgeracionais? Existe lealdade invisível? Existem votos e pactos? Existe identificação ancestral no campo dele? Não. Existe vergonha ancestral? Não. Existem padrões financeiros herdados? Existem conexões enfraquecidas? Medo de romper?
Existe questões de falta de honra no campo da ancestralidade? Não. Existem dores não suas? Sim, dores não suas. Então, este é o mapa do campo da família deste mentorado. Ele vai receber depois em PDF cada ponto desses explicado, né? Do que se trata, como é que ele pode se ver nisso, aonde ele encaixa isso na sua linha, né, do tempo, né? Para que haja essa cura e depois, claro, os exercícios que a gente faz, né? Através do processo da mentoria durante toda a semana, tá? Agora eu pergunto ao campo que energia nós devemos usar no tratamento dele. É a energia primordial divina? Não. Então, é a desprogramação neurobiológica. Desprogramação neurobiológica, o tratamento dele desta semana. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que você tenha, né, entendido um pouco como é que funciona um dos processos, né? Essa aqui é uma semana que eu trabalho o campo da família com este mentorado. Este trabalho ele é todo personalizado, tá? Daí tu grava e fica mandando. Não. Para cada um é feito um atendimento exclusivo e personalizado, tá? Tanto na leitura, quanto nos comandos que eu mando, quanto quando eu faço esse ancoramento de energia, tudo é personalizado, tudo é individualizado para cada um. Por isso é um processo de mentoria, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Gostou? Quer saber mais? Quer fazer o teu diagnóstico? Procura o link aí embaixo, procura o link aí na minha bio, procura o link aqui na descrição desse vídeo e você vai encontrar a forma de se comunicar comigo e fazer o seu diagnóstico. Ok? Te espero.